Mulher perspectiva. Eu sou a Vitória e hoje nós vamos escutar um pouco da perspectiva de Carolina Fetcher. É psicóloga e psicoterapeuta, especialista em psicologia jurídica, facilitadora em justiça restaurativa e processos circulares. Carol, seja bem-vinda. Feliz seu dia, sua profissão. Obrigada, Vi. Que bom que você falou Carol agora. Foi tanto Carolina. Meu Deus, o que eu fiz? Quebrei, já era. Agora é tudo nosso. Exatamente. Obrigada, né? Antes de tudo, eu queria agradecer todas vocês pelo convite. Foi engraçado porque eu comecei a conversar com a Bruna sobre o que a gente poderia trazer e tal. E eu dei essa ideia. E daí ela falou, pode ser no dia 27 de agosto? Sério? É dia da psicologia. Eu achei que ela tivesse, na verdade, achei que ela tivesse visto. E não, foi uma coincidência mesmo, uma feliz coincidência, né? Então vamos lá, hoje é aniversário de 58 anos da psicologia no Brasil, então ela é bem nova, né, no Brasil. E eu resolvi começar minha fala com uma parte do nosso código de ética, uma resolução do Conselho de Psicologia, que para mim é uma introdução a tudo e representa muito bem o que a psicologia é para mim e como ela deveria ser, né? A psicologia não será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, da intolerância e da exclusão. E eu acho que isso mostra muito bem como seria a psicologia a serviço da mulher, a serviço do feminino, né? A gente caminha para que isso seja feito, assim como a gente caminha com o feminismo e com conquista de direitos, mas é uma coisa ainda pouco falada. E quando eu falo de psicologia feminista, eu acho sempre bom trazer para vocês, né, o recorte que eu trago. É claro que eu sou uma mulher branca, cis, mas a psicologia não precisa, além de ser feminista, ela tem que ser antirracista, antifascista, anticapacitista, anti-LGBTfóbica, e trazer todas essas questões de desconstrução do que é colocado na nossa sociedade, né? E então, antes de começar, eu pensei em fazer só uma contextualização histórica. Eu não vou falar muito sobre feminismo no sentido do que é feminismo, né? Mas eu queria trazer uma contextualização histórica de como a mulher foi colocada nesse lugar de submissão, de subjugação, né? Então, a gente tem muito que agradecer às primeiras teóricas que ousaram estudar, né, e procurar sobre isso. E elas foram tentando entender onde que surgiu essa questão da lógica do patriarcado. E tem várias teorias, eu não vou ficar passando por todas elas aqui, é muito interessante. Mas tem, por exemplo, uma teoria de que começou no Neolítico, que quando a gente passou com a agricultura, começou a usar a agricultura, talvez tenha começado aí com a questão da propriedade privada, então as mulheres ficaram sem propriedade. Entender que passou de uma sociedade mais matricêntrica para patriarcal. Alguns teóricos dizem que foi por conta do casamento monogâmico. Então, varia muito, né? O que é importante é pensar que a gente, a partir do momento que ninguém sabe exatamente qual foi, a gente ficou em desvantagem nos discursos. Então, são discursos de que a mulher é inferior, né? A mulher é um ser, sei lá, com defeito. E daí a Simone de Beauvoir tem uma citação muito boa que é assim, tá? Eu vou ler porque, gente, eu sou uma péssima conteudista. Essas coisas de quem falou o que eu tenho que anotar tudo porque eu sou péssima. Eu sei que alguém falou, mas eu sei quando, nem como. Então, vamos lá, né? Ela fala que legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios sempre se empenharam em mostrar que a condição de subordinação da mulher era algo desejado no céu e proveitoso na terra. E daí é legal a gente pensar historicamente, né? Então, vamos começar com a mitologia cristã, né? Tem aquela coisa, Eva e Maria. Então, a Maria é a mãe, né? A Eva é a mulher, aí já tem as duas funções. E a Eva foi aquela mulher que desobedeceu, né? Ela fez o Adão pecar, ela foi essa mulher. E se a gente não falar de Lilith, né? Que daí já é outra parte, assim, que ela era pior ainda do que a Eva, né?
Então tem esses extremos, e que a gente vê que é reproduzido até hoje, esses extremos de Eva, né? Ai, foi a mulher que fez o cara trair, ai, a mulher que. Então, assim, são coisas que a gente carrega até hoje. E a Maria, que é pura, que é casta, que é a mulher ideal, né? E passando dessa questão da parte cristã, se você vai na Idade Média, que daí que a gente conhece tanto, que é a caça às bruxas, né? E por que que isso aconteceu? A gente tinha chegado numa época em que as mulheres estavam começando a se empoderar de certa forma, desde o conhecimento, que também me lembra muito como a época de agora, como a gente está se empoderando nesse sentido dos nossos ciclos, né, de conhecer nosso corpo e tudo mais. Então, nessa época, elas começaram a fazer isso e começaram a ter certa emancipação social e até mesmo sexual. E isso ameaçava, né, o poder da igreja, o poder dos homens, né, que estava super interligado. Então, começou e tinham aqueles livros e todos os tipos de orientação para dizer por que uma mulher era uma bruxa, por que ela era ou não uma bruxa, o que fazia dela bruxa ou não. Era muito sério e era realmente não era uma caça às bruxas, né? Era uma caça às mulheres. E foi um número absurdo de mortes, enfim, e tortura. E é muito interessante porque, né, a mulher, daí ela é bruxa. E daí são séculos de degradação, e daí essa coisa da religião, a religião justificando essa violência, essas mortes, né? E vem a época da luz, né? Iluminismo, essas coisas e tudo mais, mas a gente transfere a religião como o que legitima tudo isso, a gente transfere para a ciência, né? Para o que era ciência naquela época. Então, se a mulher antes ela era bruxa, agora ela é louca. Então, a medicina começa a mostrar fisicamente por que a mulher é inferior, né? Então, tem mudanças claras que faz da mulher inferior. Pô, é ciência, faz todo sentido, né? E tem gente que usa argumentos assim até hoje, não, mas a mulher tem mudança hormonal, a mulher é mais instável. Então, isso é muito sério, porque é uma coisa muito antiga, mas que tem reflexo até hoje. E aí também eu faço um ponto com a psicologia, que é a psicanálise, né? A psicanálise também contribuiu para muitos discursos opressores e de controle. Então, a histeria, por exemplo, né, que era uma coisa vista da mulher, a mulher é histérica, e é usada até hoje, né? Virou um xingamento. Ai, você é histérica, você tá gritando. Então, para a gente ver o quanto é séria essa construção que vem lá de trás de muitos anos, mas que acaba sendo muito recente. Então, a psicanálise traz isso, a psicanálise traz... Gente, eu sou uma psicóloga que segue a linha da psicanálise, então, assim, eu estou fazendo as críticas, mas eu sou muito crítica com a minha prática, é por isso, então, espero que eu não seja mal interpretada, mas daí a gente vai conversando. E qual que é o problema, né, também? A psicologia foi feita por homens brancos, europeus, né? Então, a gente está tentando sempre desconstruir isso e trazer novos autores, e eu vou chegar nisso depois, de novo. Mas só retomando uma coisa que eu lembrei dessa parte da ciência, da medicina, tem uma teoria que é do sexo inacabado, que era uma teoria, assim, que a mulher era como se fosse um homem inacabado. Então, assim, ela não se desenvolveu direito, então ficou daquela forma, né, a sexualidade dela, enfim, o corpo dela. Então, ela passou a ser vista como uma pessoa com defeito, né? É como se o homem realmente fosse a norma, a mulher era uma pessoa defeituosa, inacabada. E isso é usado para surgir essa teoria aí dos sexos, né? O sexo feminino, o sexo masculino, o que não é bom, porque daí a mulher é vista como reprodutora. A função da mulher é reprodução, né? Já que ela é toda defeituosa, ela serve para isso. Enfim, a psicanálise traz a função materna que se fala e a função doméstica. Então, a mulher foi criada para ser mãe. A mulher foi criada para ser uma pessoa que fica em casa e cuida das coisas de casa, né? E aí a gente fala de uma coisa que é colocada até hoje, por exemplo, que é a maternidade compulsória, né? Como assim você não quer ser mãe? Mas para ser mulher, uma mulher completa, você precisa ser mãe. E daí, se a gente passa por toda essa parte histórica, que é muito longa, eu falei rapidinho, a gente vai vendo, nossa, mas é por isso que falam assim. Mas é por isso que isso é daquele jeito, aquilo é daquele jeito. Então, é muito importante, eu achei importante trazer para a gente ir entendendo algumas coisas.
E outro fator também que eu acho legal trazer, porque influencia na psicologia, né? Porque muito que vem da psicologia vem da filosofia. A filosofia também é extremamente machista. Então, por mais que no iluminismo a gente tivesse aqueles filósofos que, nossa, eles falam coisas maravilhosas e falam dos direitos do humano, né? De conquistar liberdade, fraternidade, taranana, mas quem era humano, né? Na verdade, era para o homem, isso não era pensado para a mulher. E tem vários filósofos, desde aquela época até mais recente, falando do Nietzsche, assim, o Nietzsche escreveu umas coisas horrorosas, horrorosas, e não só ele, né? De for ver Rousseau e outros, é uma desgraça, né? Então, assim, leiam Mulheres para Sobreviver, porque é complicado. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, a filosofia que também traz esses aspectos machistas, ela também contribui para uma psicologia que é, de certa forma, machista, assim como uma justiça machista e androcêntrica, enfim. Porque a filosofia também é a base do direito e tal. Então, até nisso ela contribui. Quando eu sugeri o nome para Bruna, eu falei assim, eu sugeri alguns nomes, tá? Eu estava super indecisa, né? Ai, psicologia e feminismo, diálogos possíveis. Eu falei para Bruna, mas possível, Bruna? Eu acho que tinha que ser necessário, né? Possível é muito pouco, não é? Tem que ter, não é uma coisa assim, mas enfim, era só uma coisa que eu pensei agora. É porque a gente precisa mostrar que é possível, né? Para depois fazer realmente as pessoas verem que é necessário. E qual que é a ideia da psicologia com o feminismo, né? Hoje em dia já se fala de psicologia feminista, mas é importante falar para vocês que quando a gente fala disso, não tem assim, é uma teoria psicológica, igual tem várias teorias psicológicas, como o humanismo, por exemplo, a própria psicanálise. Não, ela não é uma teoria. É a ideia da gente ir contra essa lógica machista, patriarcal, dentro da profissão, né? E aí eu retomo de novo o que eu falei agora no começo. Não só feminista, mas, como eu falei, antirracista, antifascista, anticapacitista, enfim, que vá contra esse discurso hegemônico do homem branco, europeu, cis, hétero, e ele como foco, assim, ele como o que é certo, ele como o que deve ser alcançado, né? E daí a gente precisa pensar que a psicologia foi criada por esses homens e depois algumas mulheres foram se inserindo, né? E algumas autoras, enfim. Só que daí a gente também já faz a mesma leitura do feminismo, que há feminismos e feminismos, né? Então a gente vai falar disso, mas a gente precisa pensar que essas mulheres eram mulheres brancas também, europeias. Então, quais são as diferenças aí, né? E daí que a psicologia tem que incluir e tem que dar espaço para corpos diferentes, histórias diferentes, né? Todas as histórias têm que caber no mundo e a psicologia tem que contribuir para isso. E outra coisa que eu queria trazer também, que esse ano o logo do CRP, né, para comemorar esses 58 anos da psicologia psicologia é para todos e se faz com direitos humanos. E o quanto isso casa também com essa questão dos direitos da mulher e tantos outros que estão tentando tirar, ou quem já nem tem quase direito, não querem dar, né? E ao tempo todo esse risco, essa iminência de perigo mesmo, de que vão tirar nossos direitos, né? Às vezes eu vejo as notícias e eu falo, gente, parece que tá no Handmaid's Tale. Porque parece que é surreal mesmo as coisas que vão acontecendo. E aí, cada vez mais, a psicologia e outras ciências, outras profissões precisam lutar por isso. Então, a ideia dessa psicologia feminista é desafiar essa lógica e também trazer as mulheres como ativas nessa transformação da sociedade, nessa construção da sociedade. E é interessante a gente pensar que o quanto a gente fala de psicólogo, né? Porque o português é bem machista, mas se a gente fala da profissão, a gente já pensa automaticamente numa mulher, porque é uma profissão extremamente feminina. E a gente precisa se questionar por quê, né? Porque a psicologia tem muito a ver com cuidado, né? Aí já tem alguns estigmas da profissão. Claro que é cuidado sim, mas é tantas outras coisas. E a ideia de que o cuidado é uma coisa da mulher. Então, se é para cuidar, é da mulher. Essa vai fazer psicologia viado, assim. É sempre essa ideia, assim. E daí você vai numa sala, é só mulher, e daí tem um cara. E daí, ai, não, né? Alguma coisa tem. Então, a gente precisa entender isso também, essa questão do cuidado e tantas outras profissões, né? Agora, na pandemia, está se falando muito disso, do quanto essas mulheres que estão cuidando, as enfermeiras, né? Que a maioria são mulheres também,
como seria a função do psicólogo, né? Porque quando às vezes a gente traz alguma questão assim, tem uma página no Instagram muito boa que eu indico que chama Saúde Mental Pop Negra, alguma coisa assim. Se alguém souber, fala o nome certinho, mas é alguma coisa assim. E eles trazem questionamentos ótimos, eu aprendo muito. E outro dia eles postaram tipo, alguma coisa assim, se a psicologia não for antirracista, não está sendo feito certo, alguma coisa dessa forma, assim. E uma mulher comentou embaixo e eles comentaram depois alguma coisa assim, na minha psicologia é por amor. E, gente, isso é esvaziar tanto a psicologia. Tudo bem, é fofa a hashtag psicologia é por amor, eu uso. Mas não é só por amor, entende? Mas a psicologia não é só isso, a gente não pode esvaziar dessa forma. É importante pensar que muitas vezes a gente fala a psicologia é neutra, psicólogo tem que ser neutro. Gente, peraí, não é bem assim. Aí eu trago Paulo Freire. Paulo Freire falou, né? Não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Não existe isso, né? Você está vendo alguém sofrendo uma violência, aí pode ser desde uma violência super pesada, uma violência estrutural. Você ficar quieta, você está sendo conivente. Então a psicologia não pode ficar quieta diante desses problemas sociais que causam sofrimento. E eles, né, enfim, nesse post aí eles falaram com a mulher e eu achei muito interessante essa visão muito vazia da psicologia, e o quanto é preocupante, sabe? E daí eu penso muito em clínica, por exemplo. Outro dia eu também vi, acho que a mesma página, um post deles que eles falaram alguma coisa assim que psicólogo branco não deveria atender, não é que não deveria, mas um psicólogo branco atender uma pessoa negra é muito complicado, porque ele nunca vai entender completamente, né, as dores e tal e tudo mais, essa pressão de viver nesse mundo branco e violento. E eu, nossa, é isso mesmo, não, não, não. E foi muito legal que eu vi muito psicólogo concordando, mas muito psicólogo, não, não é bem assim. Mas, gente, será que não é bem assim mesmo, entende? O quanto a gente está limitado nos nossos sentimentos, e tem uma pesquisa que mostra que os psicólogos brancos, quer dizer, as pessoas negras que vão a psicólogos brancos não falam sobre racismo com eles. Então, sei lá, eu vou atender uma mulher negra lá na clínica e ela vai estar com depressão. Será que ela só está com depressão? Não é tão simples assim. A gente precisa considerar, pô, ela é uma mulher negra no Brasil, sabe? E considerando todas as questões de machismo, racismo e tudo mais que a gente sabe que uma mulher pode passar, não dá para você esvaziar e falar que ela tá com uma depressão. E daí a gente vê estudos também que mostram que as mulheres são muito mais medicalizadas, por exemplo. E a gente precisa ter esse recorte, ter esse olhar, né? A psicologia feminista fala disso. E aí a gente pensa no homem também, né? Por exemplo, numa clínica. Vou dar exemplo de uma mulher e um homem, né? Eu, logo que eu me formei, eu atendi em clínica e apareceram umas 3 mulheres, mais ou menos, para ir fazer avaliação, para fazer laqueadura. Eu não sei se vocês conhecem o processo, mas, inclusive, ele tem um apelido de desencorajamento, processo de desencorajamento, que é realmente para fazer a mulher desistir de fazer a laqueadura. Então, a mulher tem que passar por um psicólogo, para o psicólogo falar, ok, ela pode fazer laqueadura. Gente, além disso, né, porque tem outros fatores, não sei se vocês sabem, tem que ter filho, o marido tem que dar autorização. Então, assim, a primeira coisa que eu fazia quando essas mulheres entravam lá, eu falava, olha, minha querida, você nem tinha que estar aqui, mas já que você tá, vamos conversar sobre isso. E a gente conversava e eu deixava muito claro que eu achava que não era a minha posição fazer isso, assim como eu acho que não é minha posição dar um laudo para falar que uma pessoa trans é trans. Gente, não existe isso, né? Então, a que serviço está essa psicologia dos laudos nesse sentido? Nada contra laudo, adoro avaliação psicológica, mas a gente tem que sempre olhar além, tem que olhar para uma construção sócio-histórica, cultural muito grande. E é isso que é a proposta da psicologia feminista, né? E olhar que se tem problemas no mundo, se tem situações que causam sofrimento, a psicologia tem que estar lá. Não é só, putz, eu passei por um trauma porque... Não desmerecendo os traumas, tá, gente? Por favor. Eu sofri uma violência, sei lá, eu fui assaltada e passei por um trauma. Ok. Mas e a pessoa que não é atendida numa loja porque ela é negra? E a pessoa que é gorda, que não consegue um trabalho porque ela é gorda?
Então, assim, não é... A gente precisa olhar mais profundamente para os problemas, né? E outra coisa que eu acho importante trazer também é que a psicologia nasceu como forma de controle, né? Como fez muito parte de opressão, fez mesmo em muitos momentos, né? A gente pode pegar, por exemplo, a teoria comportamental, que já foi muito usada para isso, inclusive para, por exemplo, em casos de comunidade LGBT, usavam umas pesquisas absurdas e tal, se vocês forem pesquisar. O problema é cair nessa armadilha de novo, né? Então, esse ano, por exemplo, acho que foi mês passado, a gente conseguiu, que bom, que não fosse aprovada a cura gay, né? Porque, infelizmente, tem um lobby dos psicólogos cristãos, nada contra psicólogos cristãos, só que a psicologia é laica, então você tem que deixar a sua profissão de lado, você não pode trabalhar pensando na sua profissão, não, desculpa, sua religião de lado. Então tem o lobby dos psicólogos cristãos que querem, porque querem trazer essa terapia aí de reversão sexual, que não tem base científica nenhuma, que viola inúmeros direitos, e que bom que não passou, né? O Senado vetou de vez e acabou. Mas, assim, a gente vive caindo em armadilhas de controle, Isso eu tô falando de um caso extremo, mas são armadilhas de como controlar a pessoa através da psicologia, né? E esse é o papel. Outro exemplo também que eu falei dela, que adora um exemplo, por exemplo, de homens, né? O quanto os homens têm dificuldade de expressar as emoções, e agora que bom que a gente está discutindo masculinidades e masculinidades tóxicas, e o psicólogo pode trabalhar muito, desde uma clínica na área social, muito com isso. Outro exemplo, um psicólogo no RH. Nossa, o que o psicólogo do RH vai fazer? Gente, diferença salarial, né? É uma coisa tão forte. E para além dessa atuação do psicólogo, é realmente abrir a psicologia para novas pessoas. E se a gente pensa num psicólogo, a gente vai pensar numa mulher, vai pensar numa mulher branca. Então, vamos pensar em todos os tipos de pessoas ocupando a psicologia, não só como pessoas que estão aproveitando o serviço da psicologia, precisam do serviço, mas os psicólogos e psicólogas e psicólogos em si, sabe? Pessoas diversas para atender pessoas diversas. E só mais um exemplo que eu pensei aqui de falar historicamente, que eu acabei esquecendo, o quanto a psicologia serviu também na lógica manicomial, né? O quanto mulheres solteiras foram internadas, mulheres que às vezes tinham um caso com alguém poderoso e o cara mandava internar. Então, assim, a gente precisa reconhecer as partes escuras da nossa história, né, obscuras da nossa história, e que trazem essa opressão e esse controle, para daí tentar gerar uma transformação e mudança, né? Eu falo que a psicologia separada de luta não existe, né? A gente precisa politizar a psicologia, não existe isso. Eu não estou falando politizar, né, de partido. É politizar porque a gente não pode fechar os olhos para as coisas que acontecem ao nosso redor e que tem uma sociedade que permeia a gente, né? Ninguém é uma ilha, a gente trabalha com o ser humano. Então, trabalhando com o ser humano, a gente sabe da diversidade. E eu costumo falar que o ser humano é uma baguncinha, assim, maravilhosa, uma bagunça linda que a gente tenta arrumar, mas que não existe. A gente tenta colocar em caixa, mas não é em caixa. A gente está transitando, a gente está voando e... Enfim, o ser humano é uma loucura, mas loucura no melhor sentido possível. Quando a gente fala em bruxa, vem um arquétipo muito forte, assim, né, da bruxa. Sem contar o arquétipo da bruxa má, né? Mas pra gente que tem esse lugar da bruxa e que é um lugar ok, positivo, também tem um arquétipo, né? Que é a que faz, chá, curandeira, né? E aí eu fico pensando, enquanto essas mulheres também se organizavam e elas eram tidas como bruxas e elas se organizavam para acabar com muitas outras coisas, assim. Né? E aí, quando eu penso em uma bruxa agora, me vem muito a Marielle, assim. Lembra muito a questão do fogo, né? Sim. Então, e essa mulher, assim, né? Que se organizava e que movimentava e que
Então, esse lugar da bruxa, para mim, é muito mais além, sabe, desses arquétipos que a gente tem, da bruxa curandeira, da bruxa que cuida, enfim, para mim, esse lugar da bruxa é essa mulher que transforma e transforma tudo, economia, sistema, é, a psicologia, tudo, 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 tudo. Então, para mim, a Marielle é essa bruxa contemporânea, assim, sabe? Essa bruxa que, enfim, aqui a gente estava falando, você foi falando de bruxa e me veio essa questão, assim, de que essas Não, mulheres se eu até organizaram. arrepiei, eu achei ótimo, acho que é muito Você isso mesmo. falou, é que você falou uma frase, caça as bruxas ou caça as mulheres? Eu fiquei pensando, Uhum, é isso, né? Que mulheres que eram essas que morriam? uhum. Não era Quanto mais só as que mulher, mais faziam. perigosa, né? Exato. Não eram as que fazia chazinho e batia tambor. Essas Uhum, também morriam, mas não eram só essas. E aí me sim. veio isso, assim. Como encontrar um psicólogo que esteja alinhado com a gente? Vejo que muitas pessoas se sentem inseguras de ficar pulando de um para outro, é comum essa demora. Gente, é super comum. Eu sempre costumo indicar. Se alguém precisar de indicação, me pergunta. Conheço gente de bastante lugares, assim. Eu mesma, quando eu mudei de cidade, eu fiquei muito tempo sem terapia, porque eu não tinha coragem, tá? Eu amo a minha profissão, mas eu sei que tem muito psicólogo ruim, não vou mentir. Então, eu costumo indicar, e é muito comum passar de um para outro, não necessariamente porque o psicólogo seja ruim, às vezes é tipo um psicólogo super capacitado, mas não bate santo. Se não bateu, não adianta. É comum, sim, você tem que ir com a cara, sabe, da pessoa. E às vezes também a técnica, às vezes é uma abordagem que você achou que não combina com você. Então, o que eu indicaria é procurar pessoas para pedir indicação, psicólogos para pedir indicação, ou ver também as abordagens da psicologia e falar, eu acho que essa daqui é legal, essa não é, combina comigo, a partir também da problemática, se você tiver alguma problemática ou não. E agora também o Instagram está muito forte, né? Então, procurar Instagram, Facebook, ver aí o que a pessoa posta, eu acho muito interessante. Eu não sei se eu respondi, mas é comum, sim, você pular de um para outro, não se sentir bem. A outra pergunta, você sabe se é passível de denúncia no CFP quando um psicólogo no Instagram pessoal diz que a transexualidade e a homossexualidade não existe, pois isso fere o código de ética? Eu acredito que sim, apesar de ser o pessoal, é uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena denunciar, porque é terrível, assim, eu fico pensando de serviço que essa pessoa não faz na atuação, né? Tá, atendimento psicológico social. Universidades, então, assim, né, onde tem faculdade de psicologia, e tem algumas ONGs, que ainda mais agora na pandemia, ficou muito séria a questão da saúde mental, apareceram mais, assim, tá mais visível esse tipo de ação, mas tem bastante lugar que faz, sim. Inclusive, dependendo da cidade, tem psicólogos conveniados. Por exemplo, eu morei em Bauru eles tinham uma instituição que fazia atendimento social, agora Tatuí está começando uma instituição também. Algo que eu ando pensando nos últimos tempos é sobre os problemas psicológicos que nós mulheres desenvolvemos ao longo da nossa vida devido à nossa cultura patriarcal. Alguns tomamos consciência, outros não. Mas, por exemplo, você acha que a síndrome da impostora, do impostor que atinge tantas mulheres pode ser um exemplo disso? Nossa, com certeza. É claro que a gente tem funcionamentos, né? Cada pessoa tem seu funcionamento individual. Então, por exemplo, eu sou super ansiosa, então isso vai afetar, por exemplo, o meu desempenho em algumas atividades. Ok. Mas a mulher é colocada nessa questão de ter que se provar o tempo todo, né? E aí a gente coloca os outros recortes também o quanto tem que se provar o tempo todo e o quanto é difícil. E sem contar, gente, o cansaço mental de uma rotina, né? Então, já tem algumas pesquisas que mostram esse cansaço mental no sentido de, sei lá, agora eu não estou fazendo nada em casa, mas eu estou pensando que acabou isso, eu tenho que fazer compra amanhã, eu tenho que. Então, assim, não tem um descanso. Então, eu fico pensando nessas questões também da ansiedade, do estresse e essas
não sei quantas jornadas de trabalho que a mulher tem, o quanto isso gera também adoecimento. E o quanto é difícil descolar isso das questões sociais, né? Por isso que tem que estar sempre atento. Eu lembrei só de uma coisa agora, enquanto estava falando, que a Vitória falou das bruxas. Tem uma pesquisadora brasileira que ela pesquisa coisas, né, ancestrais. Então, assim, igual eu falei, né, a psicologia é androcêntrica, europeia, nananana, tudo isso. É claro que a gente tem outros autores, né, de outros lugares e tal, mas se a gente for na faculdade, o principal são esses autores aí que eu tô falando para vocês também. Por exemplo, o Skinner, que era dos Estados Unidos, né? Mas ela pesquisa práticas de cura, de cuidado, práticas terapêuticas ancestrais. Então, assim, como trazer a nossa ancestralidade para a psicologia. Eu acho isso incrível, porque isso não é falado. E, igual a Vitória falou, um chá. Gente, o quanto um chá não pode ser bom, né? E isso dando um exemplo super raso, assim, tipo, porque eu acho que tem coisas muito. Acho que tem coisas muito mais diversas, né? Mas o quanto é importante trazer isso também. E a cura da mulher com mulher, o quanto isso está sendo forte, o quanto a gente está resgatando a bruxa que tem na gente, né? Eu tenho visto cada vez mais coisa de sagrado feminino, ginecologia natural, coletivos, mulheres que se unem. Então, isso é muito importante também. Cá, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a justiça restaurativa. Eu também sou facilitadora em justiça restaurativa. Eu vou partir do pressuposto que tem pessoas que não saibam nada do que é isso aqui, porque eu acho muito possível. Então, eu vou começar aí. A justiça restaurativa é uma forma nova de se fazer justiça, mas ela também é antiga. Então, falando na ancestralidade, ela nasceu, assim, entre aspas, no Canadá e na Nova Zelândia, principalmente, depois passou para os Estados Unidos e para o mundo. Então, eles pegaram algumas práticas ancestrais dos povos de primeira nação para se fazer justiça. Então, qualquer ideia, né? A gente vê que a nossa justiça tradicional não funciona, a nossa justiça retributiva fez coisa errada, vai preso, né? Essa coisa da punição. Então, o que a gente pode fazer de diferente, né? E daí foram estudando algumas práticas e esses povos normalmente se reúnem em círculo. A gente também se reúne em círculo, né? Mas é uma coisa tradicional, então vai festejar em círculo, vai fazer um ritual em círculo. Então, isso foi uma das coisas principais que, se você vai ouvir falar de justiça restaurativa, vem com isso, né? Enfim, e daí tem uma história muito boa só para ilustrar para vocês. Eu acho que é na Nova Zelândia. Um indígena foi condenado por algum crime, assim, foi condenado na justiça, né? Justiça tradicional mesmo, retributiva. E vou falar um exemplo por cima, porque eu não lembro os dados direitos, né? Então o juiz foi lá e falou: você está condenado a 6 anos de prisão. Acabou, e daí o pessoal da tribo veio e falou: tribo não, desculpa, a gente é etnia que fala, né? Da etnia veio e falou assim: ah, não, olha, a gente se dividiu, fulano, 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 eles vão cada um cumprir um ano para dividir com ele, ok? E o juiz falou: não, não existe isso. E daí explicando que eles entendem que se uma pessoa na comunidade errou, todo mundo tem alguma participação, alguma responsabilidade. Assim como se alguém conseguiu alguma coisa boa, também tem, né? Então a justiça restaurativa traz muito essa ideia de comunidade. E comunidade, não só quem está perto de mim, mas o ser humano como comunidade, né? O quanto eu acho que a pandemia veio muito com isso, para mostrar o quanto a gente tá interligado, né? Então, pô, é um vírus que começou do outro lado do mundo, demorou quanto tempo para chegar aqui, né? Foi assim, foi muito rápido. E mostrar quando todas as nossas ações estão ligadas e pode ressoar nos outros, né? E daí, qual que é a ideia da justiça restaurativa, né? Tem aí 3 pilares. Então, é você responsabilizar o agressor, porque entende-se que punir o agressor não é responsabilizar. Então, vamos pegar a última reunião de vocês, foi sobre violência doméstica, né? Então, violência contra a mulher. Um cara foi lá, ele agrediu a mulher, ele vai preso. Ele vai sair. Tá. Daí ele vai encontrar uma outra mulher, vai começar a se relacionar com ela. Ele vai ser violento com ela? A gente provavelmente sim, porque o que mudou pra ele?
nessa prisão, nessa cadeia, porque não é ressocialização, é uma prisão, uma cadeia, é punição. Então, a ideia da justiça restaurativa é responsabilizar, no sentido do agressor realmente entender e olhar para aquilo que ele fez, né? E daí é para dar também protagonismo para a vítima, dar cuidado para a vítima, porque quando a gente está no sistema de justiça tradicional, a vítima é o Estado. Então, a pessoa vítima ela é deixada de lado. E muitas vezes, pior ainda, ela é revitimizada e ficam jogando ela de um lado para o outro. Então, a ideia é dar cuidado para a vítima realmente se sentir que fez justiça, né? E o terceiro pilar que eu falei é o envolvimento da comunidade, assim. Todos somos responsáveis por alguma coisa, né? E isso no Brasil é muito forte, porque a gente está falando de Nova Zelândia, mas a realidade brasileira, a gente sabe o quanto vítima e agressor se misturam, né? A gente pega um jovem infrator, ele é vítima do Estado, né? Salvo algumas exceções, mas ele é vítima do Estado. Então, é mais ou menos isso, tá? Fiz um resumão. E daí o que se faz? A prática mais conhecida da justiça restaurativa é um círculo de construção de paz. Nesse círculo tem um facilitador ou guardião que se fala e um co-guardião ou co-facilitador que vão ajudar a conduzir o círculo com perguntas e contações de história. Porque a contação de história ela nos aproxima. Todos temos alguma história em comum. A gente pode ser super diferente, mas todo mundo tem alguma coisa, algum ponto em comum. E às vezes até o ponto de divergência que une as pessoas. Então, a partir da contação de história, a gente não vai chegar num círculo e falar, a Vitória fez isso contra a Bruna. Não, não é a ideia. A ideia é começar, por exemplo, assim, qual foi a última vez que você deu risada? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Quando foi que você se tornou mulher? Qual foi a maior violência que você já sofreu? Então, assim, são perguntas de todos os tipos. E para depois chegar nesse assunto realmente, nesse círculo vai ter a vítima, o agressor, e vão ter pessoas de referência para ela. Então, pode ser, por exemplo, a mãe do agressor, a mãe da vítima, um amigo, uma amiga. E vão ter pessoas que estejam relacionadas, desde a rede, por exemplo, uma psicóloga, uma assistente social, até pessoas, sei lá, você descobre que a vítima é de igreja, ela gosta muito de ir à igreja, você chama um pastor. O agressor, ele está desempregado, mas ele tem uma determinada profissão, aí vai chamar alguém para ajudar ele nesse sentido. Então, assim, é tentar aparar todas as arestas, sabe? E para se fazer justiça, mas justiça no sentido de valor mesmo, não uma justiça do que é certo e errado, né? O certo e errado não existe, é uma coisa muito subjetiva. Mas, gente, é lindo, assim, é uma coisa surreal. Já participei de muito círculo e é muito transformador mesmo. E também são feitos transformadores. Círculos só com vítimas ou só com agressores, ou círculos, por exemplo, de celebração, círculo de integração. Então, são vários tipos. Eles surgiram dessa forma, mas a gente pode usar para todo tipo de atividade, de ação, com crianças, com adolescentes, com adultos, tá? E só mais uma coisa que eu esqueci de falar, é que no círculo é usado o bastão da fala. O bastão da fala veio da cultura dos povos de primeira nação do Canadá, e quem tá com ele, né? Então faz de conta que essa caneta é um bastão. Quem tá com ele tem o poder da fala, né? Tem o direito da fala. E quem não está com ele tem que escutar. Então isso é muito importante, porque a gente tá sempre um falando em cima do outro, aquela loucura e atropelando. Então a gente aprende a escutar com qualidade. E também, às vezes, se a pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, eu já quero responder, mas não, eu tenho que esperar. Depois de 5 pessoas, eu já, tipo, né? Então, são vários fatores muito importantes. Assim, o bastão da fala dá para usar para a vida, é muito bom. Como é que faz para entrar? Assim, porque se rolar essa vontade, né, em quem estiver aqui, como é que é esse processo, assim, para participar? Para ser facilitador ou para participar de círculo, como que é? Ou os dois? Para ser facilitador, para participar de círculos, assim, Tá. como que. O legal é que para você ser facilitador, você pode ser qualquer pessoa. Você não precisa ter uma graduação, você não precisa ser psicólogo, advogado, qualquer pessoa pode ser, desde que faça um curso. E, na verdade, isso é o ideal que qualquer pessoa, entre aspas, qualquer pessoa faça, né? Então, por exemplo, tem em São Paulo o CEDEP, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, que
esse ano, por exemplo, eles já tinham colocado, agora os nossos cursos vão ser só para a comunidade. Então, eles estão lá do Capão Redondo e tal. É o pessoal de lá que vai aprender lá para resolver os problemas deles. Chega de vir gente, né? Tipo, ah, não, eu sei, eu sou a detentora do saber. Outra coisa que eu detesto da psicologia, ah, sou detentora do saber, sei tudo da sua vida, vou salvar a sua vida. E na JR não pode ser assim também. Então, isso é muito legal. Para fazer o curso, tem vários formadores, né? Então, tem que procurar. Dependendo do curso, dá para fazer pelo tribunal. O tribunal, 1 ou 2 vezes por ano abre. É que tem que ficar de olho, porque é bem concorrido, como é gratuito, às vezes acaba rapidinho. Para participar, se você tiver curiosidade, você procura na sua cidade se tem um núcleo de justiça restaurativa. No tribunal, provavelmente você fica sabendo, porque sempre começa pelo tribunal, mas a ideia é descentralizar mesmo, tirar do tribunal, tirar daquela questão de poder, né? Aquela coisa que dá, você vai no tribunal, não sei se vocês já foram, você fica até assim, tipo, o que eu fiz de errado? Nesse período de pandemia, o número de suicídios subiram, assim como a violência contra a mulher. O quanto a pandemia influenciou no processo de atendimento e processo com os pacientes. Realmente. Tiveram alguns estudos de levantamento, né, de literatura e tal, com algumas situações parecidas com a pandemia, né? Assim a gente nunca teve. E influencia, por exemplo, as pessoas que já têm algum transtorno, ele tende a se intensificar, e daí aumenta transtorno de ansiedade, depressão e tal. Eu acho que todo mundo está vivendo na pele, né? Por mais que algumas pessoas tenham tido uma experiência positiva na quarentena, e tudo bem ter, gente, pelo amor de Deus, não se culpem por estar bem quando tá todo mundo mal, tipo, que bom que você está bem. Mas eu acho que todo mundo sentiu algum aspecto negativo. Para mim, pessoalmente, o que aconteceu e que eu vi que aconteceu com muitos outros psicólogos, eu tinha muito preconceito com atendimento online, por exemplo. Quando eu me formei em 2015, eu jamais atendimento online. Né? Eu sou meio velha, eu não gosto muito de tecnologia. Não, eu gosto de tecnologia porque eu vivo no Instagram, mas assim, eu sou meio ruim de tecnologia, então eu tinha muito isso. E daí eu comecei a atender uma paciente esse ano que mudou de cidade, ela quis continuar, e eu, ok, né? E daí depois que eu tive que começar a atender todos, eu falei, nossa, eu fiquei surpresa, gente, de verdade. É claro que é melhor, pessoal, né? Mas eu não vejo que tem um prejuízo de tipo, não é igual, não é a mesma coisa. Eu falo que só tem 2 coisas que atrapalham. É quando a pessoa não tem um espaço para ficar muito em privacidade em casa, ou também quando às vezes você acha que a câmera travou, e daí você não sabe se é uma pausa, se é, é só isso. Mas no geral, tem tido mais procura de atendimento psicológico. Você acha que avançamos nesses últimos anos em relação às discussões feministas, preconceito juntamente com a psicologia? Sim, muito. É que, assim, a psicologia, ela começou tarde a falar sobre gênero. Antes era uma coisa, assim, antes, eu quero dizer, tipo, sei lá, década de 80, por aí. Gente, eu não vou desmerecer a psicologia brasileira, porque ela é maravilhosa, ela luta por direitos humanos, ela luta pela diversidade, mas essa questão de gênero demorou um pouco, sim, para ser discutida, e teve um boom, a gente sabe que teve um boom do feminismo, né? E sei lá, eu vejo meninas adolescentes hoje em dia, eu fico com vergonha e falo, gente, eu adolescente falar isso? Jamais. Eu falo que eu era uma pessoa que eu era feminista, mas eu não sabia, né? Mas assim, elas terem essa consciência do que é feminismo, e com certeza isso influenciou na psicologia, sim, seja tanto na parte de mulher, tanto na parte de, como eu falei, comunidade LGBT, de raça, tem sido muito positivo. Está se falando muito da psicologia com esse recorte racial cada vez mais. LGBT também já tem especializações para isso, mas a feminista com certeza, com certeza. É que infelizmente, né, a gente sabe que tem gente que não tem esse compromisso. Mas o próprio Conselho de Psicologia ele é muito ativo nessas discussões. Tenho muito orgulho do Conselho, porque ele discute isso o tempo todo, e hoje em dia já tem disciplinas nas faculdades mesmo, por exemplo, temas atuais de psicologia ou disciplinas sobre diversidade. Imagina, na minha época já tinha, hoje em dia isso daí está muito mais forte. Eu acho que avançou sim. A justiça restaurativa trata de casos dos mais diferentes tipos de temas, dos menos até os mais graves.
de tudo, gente. Assim, no Brasil, começou com adolescentes, né, com ato infracional e tal, que são realmente considerados mais leves. Aqui eu ainda não fiquei sabendo de nenhum caso de homicídio, por exemplo, mas em outros países já são feitos em casos de homicídio, por exemplo, com a família da vítima. São feitos em casos de violência doméstica, violência sexual. Eu trabalhei em círculo de violência doméstica, violência sexual, são mais graves, né? Alguns, por exemplo, né? A gente tem que também pensar nessa questão de poder e todos esses recortes que eu falei da psicologia na justiça restaurativa. Às vezes não dá para você colocar um agressor de uma mulher com ela num círculo, porque você vai reproduzir essa dominação e tudo mais, né? Então você faz, por exemplo, um círculo só com mulher e outras mulheres que já passaram por isso, para fortalecer essa vítima, para quem sabe sair desse relacionamento, né? Essa ideia de empatia, eu não vou te falar o que você tem que fazer, né? A gente vai descobrir junto, e isso que tem muito em comum com a psicologia também. E o que tem de diferente com a psicologia que eu gosto é que o guardião, né, o facilitador, ele responde todas as perguntas, ele se põe ali com muita transparência, ele chora, ele sente tudo e mostra tudo ali. Eu gosto muito disso, porque daí não fica essa coisa de poder, sabe? Mas tem de todos os casos, e também casos assim, por exemplo, que nem chega. O ideal, né, por exemplo, na Nova Zelândia, vai primeiro para a justiça restaurativa. Se não der certo, aí vai para outro, sabe? Todos os tipos de casos, assim, de guarda, por exemplo, de direito de família, que não é tão simples assim, é bem complicado. O que se difere a terapia feminista de outras terapias? Não sei exatamente uma diferença assim. É o que eu falo, por exemplo, não vai considerar a realidade da mulher, por exemplo, no sentido social, cultural, então não vai considerar que ela ganha menos, que ela trabalha mais, que ela tem medo de andar na rua sozinha, ou não é nenhuma questão de medo, tá de saco cheio, porque se anda na rua o cara vira a cabeça pra olhar sua bunda, sabe esse tipo de coisa, assim? Então, não vai considerar isso. Então, a mulher vai vir com depressão, ela é uma coitada que tá com depressão e pronto, né? E não, é importante, às vezes, a pessoa entender da onde que vem isso, né? Que é só, sei lá, você ganha menos e isso não... Fala pra pessoa, isso não tá certo, isso não é justo, isso não deveria ser assim, né? Eu acho que é mais essa diferença mesmo, de não fazer uma leitura mais complexa, de olhar dessa forma mais vazia para a psicologia ou para as pessoas, né? Carol, você acredita que a arte teatral ajuda as mulheres a se fortalecer nessa sociedade? Nossa, com certeza. Eu acho que a arte no geral, assim. Porque você. Eu não sei se vocês já viram. Olha, nossa, eu não sei como eu cheguei nisso. Vocês já viram um filme que chama Midsommar? É um terror do mesmo cara que fez Hereditário, e eu não sei porque isso. Eu sei porque isso veio na minha cabeça, mas eu não sei como eu vou contextualizar, né? Mas é uma cultura diferente que eles são muito simbióticos, assim. Então, se tem uma mulher chorando, as outras vão lá e começam a chorar. E é aquela coisa, né? O corpo, o psicológico responde ao corpo, já tem estudos também. Parece coisa de coach, mas tipo, se você ficar sorrindo, você vai melhorar. Então, assim, e daí essas mulheres começam, tipo, fingir que estão chorando, e daí elas começam a chorar de verdade no filme, assim. É um filme lindo e horrível, né? É muito loucura. E eu lembrei disso agora, porque eu acho que no teatro, uma coisa é você fazer terapia. Eu tô lá como terapeuta, eu fiz terapia. Mas o teatro, por exemplo, eu poder expressar essa dor, ver que as outras mulheres estão. Isso eu tô pensando assim, de poucas coisas de teatro que eu já vi, né? Já vi com a atriz Bruna Machado e com a Vitória Cardoso também. Mas eu acho que essa troca é muito potente e muito curativa. Eu realmente acho que tem um potencial terapêutico e curativo muito grande o teatro. E eu fiquei pensando também na escrita, né? Já faz um tempo que eu tenho pensado nisso. O quanto a escrita pode ser terapêutica, no sentido de você poder tanto se expressar, mas também até organizar seus pensamentos e sentimentos, sabe? Arte no geral, né, gente? A gente tem o costume de falar, tinha, né, quando a gente estava na performance, chegava muito essas perguntas para a gente, se a performance curava. E aí a gente sempre falava que ela não cura,
mas de alguma forma ela transforma, né? Vai para um outro lugar. Ela dá visibilidade para que outras mulheres também, né? Também se percebam nesse lugar e não se sinta culpada, não se sinta com medo, né? Eu acho que curar 100% não, mas eu Não. consigo olhar para outra e falar, nossa, eu também passo por isso, e eu me sentia culpada, ou eu tinha medo de falar, ou, né? Então a gente recebia diversos depoimentos, assim, de mulheres que nunca tinham falado e, sei lá, com uma cena muito simples. E as mulheres tinham uma banana e a gente ia introduzindo essa banana na nossa boca, introduzindo, escutando esse áudio de futebol. Chegava um momento que, quando acabava o áudio, a gente colocava tudo para fora, né? E aí, uma mulher, ela falou, gente, em todo momento da performance eu só dei risada. Mas quando chegou no momento do futebol, eu eu chorei. Porque ela falou que toda vez, dia de jogo de futebol, o marido dela bebia, nananana, e sempre queria fazer sexo com ela e ela não queria. Então, é muito louco essa relação, assim, dela olhar para aquilo e se sentir afetada de alguma forma, assim, né? Eu queria falar um pouco sobre tudo isso. Eu pesquiso a trajetória de vida e as obras, os discursos das obras de mulheres negras, né? E aí estou com a pesquisa parada agora, né, do doutorado por conta da pandemia, enfim. E aí você foi falando, eu fui lembrando das entrevistas que eu fiz e tal. E essa questão, né, de pensar uma psicologia racializada, o quanto isso é importante. E fiquei pensando muito quando você falou sobre essa relação de pertencimento que tem quando a gente tá com uma igual, né? Quando a minha psicóloga é uma mulher é uma coisa, quando é um homem é uma coisa, se é uma mulher branca é uma coisa, se é uma mulher negra é outra. Eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de passar por uma psicóloga negra. E isso é uma coisa muito difícil. Agora isso está mudando, né? Eu tenho uma prima, por exemplo, que é uma psicóloga, mas é uma questão de ética, assim, ela não pode me atender, né? Enfim. E é sempre uma problemática, porque quando a gente tem alcança a possibilidade, é difícil encontrar alguém, enfim. Queria deixar isso registrado também, porque não é fácil para a população negra alcançar esse tipo de formação, né? Hoje isso está bacana, a gente tem visto mais psicólogos e psicólogas negras. Assim, a gente aqui nesse coletivo tem pensado muito arte, tem pensado todos esses atravessamentos, né? Essa ideia de como todas essas violências vão botando a gente em determinados lugares e como é difícil sair de determinados lugares, né? Quanto é importante essa sua fala hoje para a gente e o quanto é importante essa parceria e como é importante que a gente fale. Lembrei da Bell Hooks, você falou da Bell Hooks, que ela disse que chegou à teoria porque estava muito machucada, né? E a escrita é uma forma de cura, enfim, né? A educação também, né? Educação como uma ação transgressora na sociedade, enfim. Eu acho que esses encontros têm sido muito importantes e as mulheres se unindo realmente está sendo muito, 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 acho que transformador e revolucionário em certo sentido, porque acredito que é muito novo que a gente possa se abrir aqui diante das nossas diferenças, né? A gente não está com todas as câmeras abertas, enfim, mas nós somos pessoas negras, mulheres, homens, pessoas com sexualidades diferentes, orientações diferentes, enfim, e isso é muito importante para que a gente. Isso para mim é a possibilidade de um mundo novo, saca? Assim, é a possibilidade mesmo, real, da gente aprender juntas e juntos, enfim. E eu queria ler, a gente sempre faz isso, de dar algum presente, né, para a pessoa que a gente está recebendo. Eu vou ler um trechinho para você. É da Conceição Evaristo, não sei se você conhece. E essa figura dela é uma figura que tem muito a ver com a discussão de hoje. É a Ponciá Vicenzo. A Ponciá é uma mulher negra, né, de algum interior de Minas, e ela tem uma vida muito simples, muito pobre, quase miserável.
e ela vai passando por uma série de coisas, e em determinado... Tô dando spoiler aqui do livro, gente, desculpa, eu vou tentar ser... É para fazer sentido que eu vou ler para Carol, eu vou só tentar falar um pouquinho. Mas chega um determinado momento da vida dela que ela entende que ela não cabe no lugar que ela tá. E ela simplesmente pega um trem e vai para outro lugar em busca de outra vida. Só que quando ela pega esse trem e vai, no percurso de uma vida nova, ela entende que ela não pode ser uma pessoa nova abandonando todo o passado. Que ela precisa, principalmente como uma mulher preta e pobre, ela precisa da base dela, ela precisa do rio da comunidade dela, ela precisa do barro da comunidade dela, ela precisa da mãe, do irmão dela. Então é muito forte essa relação com a arte. A mãe dela faz cerâmica, e a cerâmica que a mãe dela faz é ela que pega o barro no rio. Então é uma história muito forte. Quando ela sai, quando ela se desloca e não pertence mais a lugar nenhum, e ela acaba sendo uma pessoa que vai viver em situação de rua, enfim, vai viver uma série de coisas muito complicadas, e aí o rio continua morando dentro dela, a memória da mãe dela continua morando dentro dela, a voz do irmão dela, a voz do pai dela, a terra que ela pisava, e, enfim. E esse livro é um livro que tem muito a ver com isso, porque ela tem, em alguns momentos, ela passa por uns apagões, é tanta dor, que ela apaga, e quando ela volta, ela não sabe quanto tempo ela ficou distante. Enfim, gente, tudo da Conceição Evaristo é genial. Nossa, e lindo. grandioso, né? E esse trechinho que eu quero ler para você, que é assim. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus, e que era preciso continuar decifrando, nos vestígios do tempo, os sentidos de tudo que ficara para trás, e perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e outras marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes, agora, depois e do depois e do depois mais ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que foram, dos que estavam sendo e dos que ainda viriam a ser. Mulher em Perspectiva.